Imaginem só descobrir que uma ordem esotérica com décadas de existência acredita que a Terra está sob um cerco espiritual contínuo, um cerco por forças invisíveis e antigas. Até aí, parece o enredo clássico de qualquer filme de fantasia. Com certeza. O famoso roteiro da jornada do herói contra o mal invisível. Pois é, mas a reviravolta aqui é a arma que eles escolheram para combater essa ameaça cósmica. Não é uma espada mágica, é um link do Facebook e um aplicativo de celular. É um contraste que desafia absolutamente todas as nossas expectativas sobre o que constitui uma prática espiritual profunda. Eles estão dizendo que, tipo, um laboratório de biologia ou uma escola primária são armadilhas astrais. Isso soa muito como aquele filme Matrix, sabe? Onde o sistema cotidiano é uma ilusão projetada para manter todo mundo dormindo. Quando a ciência, por exemplo, nega qualquer possibilidade do que não pode ser medida materialmente, ou quando a política se torna apenas um jogo de poder por recursos físicos, essas instituições passam a servir aos propósitos do astral inferior. Eles fecham as portas para o resto. Elas atuam para expandir, nas palavras deles, os conhecimentos negativos, o que nessa linguagem significa conhecimentos que prendem a consciência na matéria e bloqueiam a nossa capacidade de reflexão de uma realidade energética maior. Então o sistema não está possuído no sentido do exorcista? Ele é simplesmente formatado para nos manter míopes, só enxergando o que é tátil, o que dá para tocar? Precisamente! E se conectarmos isso ao quadro geral da história do pensamento esotérico, essa desconfiança radical em relação ao mundo material é um tema muito recorrente. Verdade! O gnosticismo antigo, por exemplo, viu o mundo físico como uma prisão cósmica, criada por uma falha de visualização. O que a ordem cristicista faz é dar um upgrade, uma atualização nessa narrativa antiga para o nosso tempo, trazendo para o cenário institucional moderno. Exato. Eles olham para o noticiário, as crises políticas, a rigidez dogmática de certas religiões e não veem apenas falhas humanas comuns. Eles diagnosticam o sintoma sistêmico de uma guerra espiritual, onde essas instituições humanas foram cooptadas. Caramba! Tipo, uma frequência de rádio? Exatamente. Ele te sintoniza na estação do inimigo. Isso é o que atrasa a evolução e permite que essa força oponente tenha controle sobre o indivíduo. Portanto, manter essa blindagem mental, eliminar o medo, não é só uma questão de autocuidado e bem-estar emocional. É uma medida de segurança cósmica, uma defesa tática planetária incrível. E a chave, a senha, para girar a fechadura desse portal é a oração central do evento, que o texto chama de Prece da Vibração Universal, ou Pai Nosso Cósmico. Eu li essa oração da vibração universal várias vezes, tentando entender a estrutura dela. E, tipo, à primeira vista, o ritmo e a cadência são inegavelmente familiares. Ela flui com a mesma solenidade de preces bem tradicionais como o Pai Nosso. Tem o pedido pelo pão espiritual, o pedido de perdão, mas as palavras utilizadas parecem que saíram de um manual de física quântica cruzada com esoterismo espacial. E isso levanta uma questão importante sobre como eles se adaptam à linguagem. Porque eles pedem que os campos divinos de vibração superiores sejam santificados e focam no cumprimento das leis evolutivas, nas, entre aspas, esferas em transição evolutiva de vibração densa. É uma atualização profunda de vocabulário, né? Muito bom. E essa fusão de linguagens revela a identidade exata da filosofia cósmica. O léxico substitui a visão de um Deus humanizado sentado num trono por uma topologia universal baseada puramente em frequências. Notei que a estrutura rítmica serve para invocar aquela reverência ancestral do Pai Nosso, energia e leis naturais. Quando eles pedem o alimento espiritual de cada dia, não estão falando apenas de conforto emocional ou fé cega. Estão pedindo um aporte técnico de energia cristã para suportar a densidade do mundo material. Mas olha, a parte que eu considero a mais solicitada dessa prece e que exige uma reprogramação mental gigantesca de quem pratica é quando a oração aborda o perdão.
Ah, sim. O perdão para os irmãos. Exato. Eles pedem perdão por eventuais falhas nas próprias missões espirituais. Mas a justificativa que eles usam para perdoar os outros é o que chama muita atenção. O texto instrui a perdoar nossos irmãos, porque eles, possuindo reservas de maior compreensão, não conseguem vibrar numa esfera superior. É uma perspectiva fascinante, porque tira totalmente o julgamento moral, né? É uma perspectiva que foca numa paciência evolutiva extrema. E essa é uma ruptura colossal com o conceito ocidental tradicional de moralidade do pecado. Como assim? Na visão de grande parte das religiões clássicas, o erro ou a maldade são falhas de caráter. São rebeliões morais que mancham o espírito e, logicamente, desativam punição ou expiação divina. A ordem criticista reconceitua o erro não como uma falha moral, mas como uma questão de física energética. É densidade. Uma pessoa que comete atos danosos não é fundamentalmente um vilão de essência má. Ela é simplesmente um ser que está operando numa frequência atrasada. A resolução energética dela é baixa e ela não tem capacidade de compreensão sobre a realidade no escopo maior. É a substituição da raiva pela compreensão mecânica do erro do outro. Mas, sendo muito honesto, tente aplicar isso na prática no dia a dia. Deve ser um teste de fogo. Imagine alguém ser prejudicado de forma cruel por outra pessoa, e no trânsito, no trabalho, enfim. E em vez de sentir indignação ou desejo de vingança, a instrução é olhar para o agressor e pensar: ah, que pena que a frequência dele é tão baixa e densa, a ponto dele não compreender a evolução. É um exercício de distanciamento brutal das nossas relações mais instintivas. Tira completamente o fator pessoal da ofensa. E é precisamente por ser tão contraintuitivo e exige tanto domínio emocional que aquela postura mental diária e as meditações são sugeridas. É um treino diário. E, voltando à oração da vibração universal, ela termina com um objetivo muito específico: livrar o homem da condição de devedor. Condição de devedor? Esse me chamou a atenção. Esse termo é crucial na teologia deles. Sugere que a inércia, o ato de sucumbir ao medo e de se alinhar com o astral inferior, coloca a pessoa em débito com o fluxo natural de evolução do universo. Você fica devendo para o cosmos. Isso. É a moeda para quitar essa dívida. Veja bem, não é o sofrimento ou a autopunição. É a aquisição de sabedoria espiritual e a recusa ativa em focar naquilo que atrasa a evolução. O encerramento da prece, que é feito em nome do Pai da Criação, dos Filhos criados e dos Espíritos puros, solidifica essa conexão em rede de toda a existência. Muitas vezes, a partir desses pequenos aparelhos práticos que a gente carrega no bolso todo dia. É muito irônico e engenhoso ao mesmo tempo. É fascinante ver como a narrativa inteira se construiu. Desde aqueles estudos silenciosos lá nos anos 80, num grupo de amigos, até essa defesa global do planeta orquestrada pelas redes sociais até o momento. E aqui nós fechamos entendendo a mecânica da prece da vibração universal, o Pai Nosso cósmico da ordem criticista de Melquisedeque. Um cosmos onde a tranquilidade tradicional dá lugar a um compasso de espera evolutivo, onde supostos maus são, na verdade, consciências presas numa baixa resolução energética. Uma cosmologia que propõe respostas bem audaciosas e definitivas para o nosso caos moderno. Mas nós ainda vamos falar muito sobre esse assunto. Gratidão por ficar até aqui e até a próxima.